Agora vamos falar a respeito do cristianismo, né? A religião cristã, ela se origina lá na antiguidade, né? Como eu falei, ela a princípio foi considerada uma ramificação, uma seita judaica, e depois ela foi considerada uma religião de fato, né? A religião cristã, ela vai seguindo ali, ela é fundada por Jesus Cristo, depois ela é conduzida pelos seus apóstolos, e com a morte dos apóstolos, alguns presbíteros e bispos começaram a assumir a liderança da igreja, e alguns com maiores destaques foram chamados de pais da igreja, né? Então são vários aí, a título de exemplo: Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, né? Foram grandes nomes aí, e um dos maiores teólogos que a igreja antiga produziu, Agostinho de Hipona, eram pais da igreja. E acontece o seguinte: a igreja, até o ano de 313, ela foi uma igreja considerada, a religião cristã foi considerada ilegal no Império Romano. Então ela passou bastante perseguição. Muitos cristãos morreram no período ali do Pentecostes, lá em 33, em meados de 33, depois de Cristo, até 313, a igreja passou por grandes perseguição. Muitos cristãos foram mortos, né? Por exemplo, o próprio Inácio, o próprio Policarpo, o próprio Irineu, que eu acabei de falar, foram mortos aí pela perseguição. E dois apóstolos, segundo a tradição, fala que 2 deles morreram na primeira perseguição contra os cristãos, que foi feita pelo imperador Nero, e nela foram condenados à morte o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, né? Então, até 313 a igreja é bastante perseguida, ela tem bastantes cristãos sendo condenados à morte, seja lançados para as feras comer, decapitados, crucificados. Foram muitos cristãos que morreram. Porém, a partir de 313, com o Edito de Milão, assinado pelo imperador Constantino, a igreja cristã passou a ser institucionalizada. Então, o que significa? Em 313, Constantino declarou liberdade religiosa. Qualquer pessoa podia seguir qualquer religião, a religião que quisesse, né? E aí, com isso, o cristianismo passou a ser legalizado, e os cristãos passaram a poderem se organizar melhor. E aí é construído já vários templos. Na verdade, alguns templos já existiam, mas aí com o Edito de Milão, o cristianismo ficou legal, e aí começaram a construir templos, e aí começou a igreja a ficar cada vez mais institucionalizada, né, propriamente dito. E o que aconteceu com isso? Com a liberdade religiosa, o número de cristãos aumentaram. E aumentou mais ainda quando, em 392 d.C., o imperador Teodósio oficializou o cristianismo como a religião oficial do império e passou a proibir as outras. Então, o imperador Teodósio era um imperador cristão, proíbe todas as outras religiões. Dentro do Império Romano, só podia adorar a Jeová, só podia adorar a Cristo. A única religião permitida passou a ser o cristianismo. Foi uma reviravolta muito grande, né? Passou 300 anos aí quase sendo perseguida, e em menos de 100 anos que foi liberado, passou a ser a única religião permitida. Foi o cristianismo. E com isso, todo tipo de gente
passou a ser cristão. Todo tipo de gente, todas as pessoas passaram a ser cristão porque o cristianismo era a única religião oficial. Já um pouco antes, muita gente tinha entrado no cristianismo porque, com a liberdade religiosa, o cristianismo passou a ser uma religião legal, porém era uma religião ligada à corte romana. Então, ser cristão passou a ter privilégios e muitas pessoas, atrás dos privilégios, se tornaram cristãos. E quando Teodósio declara a única religião, o cristianismo, todo mundo passou a se dizer cristão. E o que aconteceu? Todo tipo de gente entrou na igreja. Todo tipo de gente passou a se chamar cristão, se autodenominar cristão. E eles vieram com essa carga, né, de costumes todinha lá do Egito, da Mesopotâmia, da Grécia, de Roma, da Fenícia, de Cartago. Então, eles vieram com todos esses costumes e passaram a ser cristão, mas eles ainda tinham muito costume da religião pagã. E quando chegaram no cristianismo, o que aconteceu? Ao invés da igreja converter esse novato, né, esse pretendente a cristão, aconteceu o contrário. Os costumes pagãos passaram a influenciar a igreja. E aí, durante esse período, né, que a igreja vai durante todo o final da antiguidade e durante toda a Idade Média, a igreja ela recebe um grande número de novos fiéis, porém todos eles com costumes das antigas religiões, e esses costumes passaram a fazer parte da doutrina, fazer parte da liturgia da igreja, a igreja institucionalizada daquela época, né, da igreja cristã romana, né? E aí o que acontece? As procissões que eram dos egípcios, dos mesopotâmicos, dos gregos, dos romanos, passou a fazer parte também da cultura cristã. Como eles não podiam adorar a vários deuses, só existia um, passaram a venerar os santos. E aí faziam procissões para os santos, ao invés de procissões para as divindades daquela época. Começaram a fazer capelas para os santos no lugar da capela para aqueles cristãos, né, para aquelas divindades. Começaram a fazer festas para os santos no lugar das festas para as divindades pagãs. E aí o cristianismo medieval, né, começou a virar um sincretismo religioso, começou a receber um monte de influência de religiões pagãs e começou a colocar isso na doutrina, no culto, e virou essa misturada, essa salada de frutas que eu estou falando agora. Durante a Idade Moderna, né, no início da Idade Moderna, a igreja, a religião cristã, ela vai ser reformada, né? Surge aí Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Zwinglio e outros grandes nomes aí da Reforma Protestante, que iniciam a tentativa de reformar a igreja para que ela voltasse aos princípios da Igreja Apostólica. Só que o que aconteceu? Atualmente, existem 3 principais segmentos da religião cristã no Brasil: o catolicismo romano, o pentecostalismo e a doutrina reformada. O primeiro, o catolicismo romano, ele veio o remanescente da igreja cristã romana do Império Romano, né? Da igreja cristã do Império Romano.
ela vai sobreviver durante toda a Idade Média e chega até hoje, os dias atuais, com o nome de Igreja Católica Apostólica Romana, né? Muitos coisa errada que tinha durante a Idade Média foi cortado, porém alguns costumes que foi inserido durante a Idade Média ainda permanece na Igreja Romana. A segunda, ou seja, o pentecostalismo, surgiu em meados de 1901 nos Estados Unidos, né? Hoje aqui no Brasil os principais nomes do pentecostalismo é a Assembleia de Deus, Congregação Cristã, e tem o neopentecostalismo, que os grandes nomes aí no Brasil é Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus e a Igreja Internacional da Graça. E a última, né, a doutrina reformada, foi o produto de grandes teólogos como, por exemplo, João Calvino, né? E aí nós temos aí como representantes da doutrina reformada no Brasil as igrejas presbiterianas e batistas. Só que infelizmente, por meados da década de 50 do século passado, passou a ser pregada uma teologia chamada Teologia da Prosperidade. Essa desgraça, vamos dizer assim, que essa Teologia da Prosperidade se iniciou lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil, e um dos grandes responsáveis por essa bendita teologia, chamada Teologia da Prosperidade, o movimento Palavra da Fé, aqui no Brasil foi iniciada pelo bispo Edir Macedo, né? Então, Edir Macedo trouxe para o Brasil em meados da década de 50 a Teologia da Prosperidade, o movimento Palavra da Fé, que era muito difundido lá nos Estados Unidos, e infelizmente ela alcançou proeminência nas igrejas, influenciando milhões de cristãos a deturparem os princípios puros e imaculados da fé cristã. O que foi que aconteceu? O pentecostalismo, e principalmente o neopentecostalismo, que é baseado na teologia da prosperidade, pegou e regrediu, passou a ser uma espécie de sincretismo religioso lá da antiguidade, com um pouco da tradição judaica, né? O pentecostalismo tradicional histórico, ele é muito parecido com o farisaísmo, onde você tem um conjunto de doutrinas e precisa obedecer elas a todo custo. Você só agrada a Deus, que nem os fariseus achavam, se cumprir toda a doutrina estabelecida pela igreja. E o pentecostalismo é aquele pé, não, tudo pode, tá tudo legal, o importante é você sacrificar. O importante é você sacrificar. Você vai ofertar, né? Você vai dar dinheiro para a igreja, e com isso você vai ser abençoado por Deus. A teologia da prosperidade, ela nega que seja isso, na verdade vai dizer que é a sua fé, que é materializada na oferta, que vai agradar a Deus, né? Porém, isso é muito parecido com o quê? Com a religião romana, onde você agrada a Deus, né? No caso, através da materialização da fé com a oferta que você dá, e o Deus passa a ser obrigado a lhe abençoar. Muito parecido mesmo com a religião romana, e essa desgraça veio a ser um dos principais movimentos no Brasil hoje.